Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. Hoje o nosso entrevistado é Carlos Roberto Massa Júnior, Ratinho Júnior, que é secretário de Estado de nosso Paraná. Secretário, para início de nossa entrevista, eu gostaria que o senhor comentasse, esclarecesse aqueles que nos assistem, o que é a SEDU? Olha, Solomar, primeiramente uma alegria poder estar conversando com você, com os seus telespectadores, que nos dão essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. A SEDU é a abreviação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado do Paraná. E é uma secretaria que ela tem uma importância muito grande para os municípios, porque tudo aquilo que o município precisa de infraestrutura na sua área urbana, nós da Secretaria de Desenvolvimento Urbano podemos colaborar e melhorar e ajudar a esses municípios a poder levar mais qualidade de vida, melhorar o seu planejamento dentro dessa estrutura de cidade. Então, desde fazer uma reurbanização, uma pavimentação nova, recap, revitalização de áreas públicas, urbanas da cidade, postos de saúde, construção de escola, reforma de hospitais. Então, tudo aquilo que da parte física acontece dentro da cidade, nós podemos atuar em parcerias com os municípios, que acaba tendo uma necessidade diária dessa parceria, porque os municípios a cada dia têm menos recursos. A máquina é muito inchada, as prefeituras com menos arrecadação acabam gastando muito dinheiro com a manutenção da máquina pública da prefeitura, que muitas vezes esse dinheiro acaba sendo usado para pagar o salário dos funcionários, dos servidores e o dia a dia da prefeitura. Então não tem dinheiro para fazer novos investimentos em outras obras de infraestrutura que é tão importante quanto o dia a dia da prefeitura. Então a SEDU, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem esse papel de ajudar os municípios a poder melhorar a sua infraestrutura e ao mesmo tempo ajudar esses municípios a fazer todo um planejamento regional visando o futuro do Estado do Paraná. Secretário Ratinho Júnior, sua secretaria ela possui um aporte financeiro grande. No entanto, a gente ainda ouve falar que existe dificuldades entre os municípios. E na sua visão, o que poderia ser feito para resolver a situação ou minimizar ao máximo a situação que enfrenta os municípios? Olha, é necessário fazer um planejamento de médio e longo prazo. Nós sabemos que em algumas regiões do estado ainda há necessidade ou há ainda um baixo IDH de algumas regiões. Então é necessário sempre fazer um planejamento para que a gente possa de alguma maneira contribuir para que esses municípios saiam de situações difíceis. De que forma que se faz isso? Buscando a vocação do município, se ele for do município na área agrícola, uma vocação agrícola, se ele for de uma área mais voltada para a parte industrial, do seu comércio e assim por diante. Então é realmente um trabalho de busca da vocação desses municípios, que é o que nós temos feito. O Paraná já tem feito isso, o governo do estado tem feito, através inclusive da Secretaria de Indústria e Comércio, com o programa Paraná Competitivo, que é onde dá benefícios fiscais para as empresas de médio e grande porte se instalarem em regiões pobres do estado para justamente poder desenvolver essas regiões. Um exemplo é Adrianópolis, que tem um dos piores IDHs do estado, mas hoje já tem 2 cimenteiras com investimentos volumosos lá, gerando mais emprego para aquela região e automaticamente você melhora a renda da população. Ortigueira, a mesma coisa. Ortigueira tem uma das piores regiões em termos de IDH, mas lá há um forte investimento da Klabin, 7 bilhões de reais, vai ser lançada a maior fábrica de celulose do planeta, que vai ser em Ortigueira, que isso automaticamente, a partir do anúncio, já começou a transformar a vida daquelas pessoas. No tocante a investimentos, a gente sabe que o Paraná tem altos investimentos na indústria automobilística e outras indústrias. Porém, hoje aqui no estado encontramos um alto custo do pedágio que encarece o custo do Paraná. Os incentivos para a agricultura, que o estado também é agrícola, são poucos. Como mudar essa realidade, na sua visão? Olha, veja, essa questão do pedágio é um mal necessário, infelizmente. O pedágio foi mal implantado no estado, foi numa época onde não havia a cultura do pedágio, então todos os contratos que foram feitos foram contratos que analisavam economicamente o momento atual do Brasil naquele momento,
né, vamos dizer assim, o custo do dinheiro do investimento era um custo mais alto, o juro de banco para os empresários fazerem esse investimento era mais alto também, e foi um contrato que não foi levado numa discussão, vamos dizer assim, necessária, que tinha necessidade de se fazer com a população. Então foi um contrato mal feito. Mas ele está aí, tem que ser cumprido, porque ele vai até 2020, tem uns que vão até 2018, e enfim, não tem o que o Estado fazer, tem que ser cumprido, e nós tentarmos de alguma maneira cobrar desses empresários que são aqueles que são responsáveis pelo pedágio, para que se faça o cronograma das obras. Né? Isso foi muito prejudicado por discussões judiciais, mas agora o governo do Estado, retomando o diálogo com essas concessionárias, passou já a fazer muitos anúncios de duplicações de rodovias que são importantes. Né? Você pega de Maringá até Curitiba, até Ponta Grossa, né? Porque de Ponta Grossa a Curitiba já é duplicada, mas são obras que já foram anunciadas, que já se iniciou também essas duplicações. E outras regiões do Estado, é uma demonstração que se tiver bom senso, tiver boa fé de ambas as partes, é possível fazer com que esse projeto de pedágio fique, vamos dizer assim, menos ruim para o transportador, para o agricultor, e diminui esse custo que nós temos hoje no dia a dia desses pedágios. Secretário, eu também gostaria que o senhor levasse aqueles que nos assistem, o que a sua secretaria vem fazendo pelos municípios mais pobres de nosso estado? Essa é a nossa preocupação e a nossa maior dedicação. Né? Nós temos um compromisso de atender, em especial, os pequenos e médios municípios do Paraná, que praticamente somam 95% do estado. Nós temos aí quase que 89%, 90% de municípios abaixo de 30 mil habitantes. Então são realmente municípios pequenos de médio porte, aonde são os municípios que mais têm dificuldade de investimento, de ter sobra no caixa, né, no bolso da prefeitura, para poder fazer os investimentos. Então nós lançamos uma série de programas. Um deles é o maior programa de acessibilidade do Brasil. O Paraná é o primeiro estado que investe em calçadas do Brasil nos pequenos municípios do estado, né, cidades de até 5, 7 mil habitantes. Só para você ter uma ideia, Salomar, esse investimento que nós estamos fazendo, mais ou menos por município, são 300 mil reais. Alguns municípios se conseguem fazer calçadas na cidade toda e ainda sobra dinheiro para rebaixar a iluminação pública, que dá mais segurança, dá uma aparência estética muito melhor para esse município. Então você melhora a autoestima, além de ser um respeito com o cidadão, porque o pedestre, a pessoa que usa calçada, muitas vezes é um idoso, uma idosa, é uma pessoa que usa muleta, usa uma bengala, ou até mesmo um cadeirante. E na grande maioria dos municípios, o gestor público se preocupava em fazer um asfalto para o carro e não se preocupava em fazer uma boa calçada para o pedestre, né, para o cadeirante, para a mãe que empurra o carrinho de bebê. Então nós estamos mudando esse conceito e conseguindo fazer um belo trabalho. Isso é um trabalho para os pequenos municípios do estado. E além desse projeto, nós temos o estado do Paraná, foi o primeiro estado do Brasil que nós fechamos esse ano, o plano diretor para todos os municípios do estado. O que é isso? O plano diretor é um projeto onde engenheiros, arquitetos discutem a cidade e organizam a cidade crescer de forma ordeira. Onde vai ser o seu aterro sanitário, onde vai ser o seu parque industrial, a parte habitacional, o seu centro comercial, tudo isso de uma forma organizada. E o Paraná conseguiu fechar esse objetivo de os 399 municípios do estado têm plano diretor. Ouve-se nos meios políticos que o senhor é candidato a deputado estadual. No entanto, por outro lado, o senhor é cotado para ser governador ou senador. Ser candidato a deputado estadual não é um retrocesso na carreira política? Eu não vejo como um retrocesso. Eu acredito que a gente tem que saber interpretar um momento na política. Eu tenho me dedicado muito para construir uma boa carreira política, né? De alguma maneira contribuindo com o meu estado, contribuindo com o meu país. E eu acredito que feito esse papel. Né? E hoje estou secretário de Estado, com mandato de deputado federal, licenciado, obviamente, mas muito contente de poder estar contribuindo numa pasta importante aqui no estado do Paraná, ajudando tantos municípios. Faço isso como uma missão. Agora, a candidatura a deputado, enfim, é algo que nós vamos analisar lá na frente. Confesso para você que ainda não pensei nisso, porque estou muito dedicado e muito focado em poder resolver o dia a dia da secretaria
e também atender os municípios. E essa questão estratégica de ser candidato a deputado ou qualquer outro cargo, ou a federal ou a estadual, é algo que eu vou discutir lá por maio, abril, que aí sim é onde nós estrategicamente vamos analisar aquilo que é melhor, não só para a minha carreira, mas também para o estado do Paraná e também para o nosso partido, que tem um projeto de crescimento. Secretário Ratinho Júnior, eu não poderia deixar de perguntar ao senhor sobre o nosso litoral. Nosso litoral é um litoral que muitas vezes nota-se que fica esquecido. E também em especial a nossa Paranaguá, que segundo o governo serão feitos investimentos nos portos, tanto os privados como do governo. Mas o que está sendo feito pela cidade, que hoje não consegue se caminhar, se andar de carro naquela cidade pelos buracos? Existe possibilidade de fazer algum trabalho nesse sentido lá em Paranaguá e no nosso litoral? Olha, nós temos feito, inclusive há dias atrás, cerca de 15, 20 dias atrás, o governador Beto Richa foi até Matinhos, onde fez o lançamento lá de vários programas, e um deles é a revitalização da Orla de Matinhos, no investimento de 8 milhões de reais, e além disso fazer toda a parte de canalização ali daquela entrada de Matinhos, onde tem um rio que sempre quando tem uma chuva grande, né, uma chuva torrencial, acaba alagando, isso causando um problema para os moradores daquela região. Então, esse é um investimento de 8 milhões, mais a Sanepar com esse investimento de drenagem desse rio, né, dessa canalização que está sendo feita e assim por diante. Então, quer dizer, o governo do estado tem feito esse trabalho. Questão de Paranaguá, toda a cidade portuária, ela tem os seus problemas são mais, vamos dizer assim, acaba sendo maiores, porque tem a questão social, de muitas vezes ter muita prostituição, questão de menores muitas vezes sendo usados para esse caminho da prostituição, até pelos próprios pais, questão de drogas, né? Tem todo um problema social que envolve aonde tem o porto. Né? Você convive com a riqueza do porto, mas vive também com os problemas que muitas vezes o porto traz para esses municípios. Paranaguá passa por uma situação de, vamos dizer assim, de reorganização administrativa, porque você tinha um prefeito que acabou falecendo há meses atrás, onde assumiu o vice. Isso está sendo todo ele, o vice, vamos dizer, montando a sua equipe, se organizando para ser o comandante da cidade. Mas nós já temos colocado à disposição do município de Paranaguá mais de 6 milhões de reais da nossa secretaria para que Paranaguá apresente seus projetos e a gente possa repassar esse recurso. Isso tem sido, eu tenho falado, vamos dizer assim, sistematicamente com o novo prefeito que assumiu, para que ele pudesse nos passar esses projetos que devem estar sendo feitos pela sua equipe, justamente em área de pavimentação, recap, revitalização de algumas ruas que é necessário, porque Paranaguá é uma cidade muito antiga, ela depende de uma manutenção muito grande. E sobre a questão do porto, o Porto do Paranaguá é um porto que vem crescendo a cada dia, voltou a ser o porto, se não o mais importante, o segundo mais importante, disputando ali com o Santos, mas nós dependemos de uma gerência muito grande do governo federal. Você tem uma ideia, o Paraná já tinha um projeto para o Porto de Paranaguá que era referência, todo um projeto de plano diretor, de organização, e o governo federal veio com uma normativa querendo impor algumas regras para o Porto de Paranaguá sem nenhum tipo de estudo. Tanto é que as nossas cooperativas do Paraná se rebelaram contra o projeto do governo federal. Por quê? Porque as empresas medianas, né, que é as cooperativas do Paraná, que usufruem do porto e que escoam toda essa nossa safra, seriam prejudicadas por essa determinação do governo federal, que ia dar apenas oportunidade para uma ou duas grandes multinacionais. Então o nosso meio produtivo ficaria extremamente esquecido, abandonado, e isso ia prejudicar muito os nossos agricultores. Tanto é que a FAEP, que é a Federação Agrícola do Paraná, fez um trabalho muito pesado, exigindo que o governo federal retirasse esse tipo de projeto. Então agora há uma discussão e a gente espera que essa bobagem que estava sendo feita pelo governo federal não aconteça aqui no Porto de Paranaguá. No tocante também, o governo federal não poderia deixar de fazer uma pergunta, que é referente aos recursos que não estão vindo para o Estado. Esses recursos não estão vindo ao Estado do Paraná por falta de projetos ou porque o governo está inadimplente com seus compromissos? Na verdade, há um problema político aí, né? Nós sabemos que é um problema político muito sério, que lamentavelmente acontece e que prejudica o Estado do Paraná. O Estado do Paraná, dos 3 estados do sul do Brasil, é o estado que menos recebeu dinheiro do governo federal.
O estado do Paraná é o estado que menos tem conseguido empréstimos de bancos internacionais, enfim, porque há uma política de não deixar com que o Paraná consiga isso. Você vê, o Rio Grande do Sul é um estado muito menos produtivo que o estado do Paraná, né? Tem muito mais problemas em termos jurídicos aí, de questões de certidões e assim por diante, mas recebe muito mais que o próprio estado do Paraná. Então, só que lá o governo é do PT, né? Aqui o governo é do PSDB e há uma intriga, isso é um ponto de vista meu pessoal, de que dificulta o Paraná poder receber esse recurso. Um exemplo é esse que eu citei, do Porto de Paranaguá. O governo federal quis implantar um projeto deles, sem nenhum tipo de estudo, sem ouvir a população, sem ouvir os empresários locais. E houve essa rebelião dos empresários não querendo que isso acontecesse. Então, essa falta de diálogo, essa maneira de fazer as coisas do governo federal sem respeitar o Estado ou até prestigiando outros estados, prejudica muito o estado do Paraná. E como as eleições estão vindo, eu gostaria que o senhor comentasse também, fugindo um pouco da sua secretaria, como é que o senhor viu a movimentação dos jovens pelo Brasil todo, levando a sua ira para fora, de forma ordeira, porque aqueles que fizeram bagunça, isso aí a gente não pode lógico. De maneira alguma. Eu acredito que sempre é saudável, né, essa reclamação. O Brasil nunca tinha passado por isso depois do impeachment do Collor, né? Então realmente foi um trabalho muito forte, não só da juventude, mas da sociedade no modo geral, reclamando, e com razão. As pessoas pagam os seus impostos e querem que o serviço seja bem prestado, e o que a gente vê, infelizmente, não é isso. Você vê que o Brasil é um estado, é um país que morre mais de 48 mil jovens por violência no trânsito todos os anos, é um país que morre 50 mil pessoas por arma de fogo todos os anos, é um país que está transformando os seus jovens, em boa parte, aí nesse contato com o crack, em pessoas que se perdem e acabam não tendo mais futuro. E o Brasil não produz crack, o Brasil não produz cocaína, isso vem de outros países, mas não há uma política de defesa de fronteira, né, de questão de pensamento e planejamento na nossa segurança. Tudo isso faz com que as pessoas, no momento onde paga muito imposto, bom serviço de segurança, de saúde, faltando leito, você vê o Hospital do HC aqui de Curitiba, mais de 90 leitos que estão prontos, sem ter ali profissionais para trabalhar, porque o governo federal não repassou dinheiro para fazer essa contratação. Então tudo isso vai indignando o cidadão. E as manifestações foram bem feitas, aquelas ordeiras, obviamente, exigindo essa boa qualidade que o brasileiro merece. Secretário, eu também gostaria que o senhor levasse aqueles que nos assistem. Qual a transformação cultural que o senhor fez em sua secretaria com os gestores públicos do nosso estado? Olha, eu acredito que a maior transformação cultural que a gente fez foi justamente começar a fazer com que os nossos gestores se preocupem mais com o ser humano, né? O fato de a gente poder criar um programa de acessibilidade onde atende o cadeirante, onde atende a pessoa idosa, onde você dá acessibilidade àquelas pessoas que não têm no dia a dia, é realmente uma mudança de cultura. Você vê muitas vezes o prefeito gastando muito dinheiro para fazer uma rua bem asfaltada e não gasta R$1 para fazer calçada. Então tudo isso é uma mudança de cultura, é uma maneira de a gente contribuir para que o gestor público possa ter uma visão mais social, mais humana das obras que estão realizando. Além disso, o plano diretor, quando você exige que haja plano diretor nos municípios, você passa também a mudar uma cultura que muitas vezes não tem o gestor público, de poder fazer o planejamento. O brasileiro ele é muito de fazer o imediatismo, né? Ser imediatismo, fazer aquele problema para tapar aquele buraco e o planejamento para o futuro não faz. Então, a gente tem tentado construir esse projeto, essa mudança cultural dos gestores. Secretário, o senhor mesmo sendo um jovem, a gente sabe que o senhor costuma levantar cedo para a sua labuta diária. Como é que fica a sua vida familiar com seus filhos, com suas filhas, se você só trabalha? Então, eu acho que tudo aquilo que a gente faz com prazer, que a gente gosta, não é trabalhar, né? Trabalhar quando a gente faz algo que a gente tem que faz meio forçado. Então eu tenho o hábito de acordar muito cedo, né? Eu tenho um programa de rádio que eu faço às 6 horas da manhã, então eu acordo às 5 e meia, já estou indo para o trabalho, para a rádio, e depois tenho o meu trabalho político, dos meus afazeres, assim por diante, que
me dá muito prazer, então não tenho problema. E o tempo para a família, final de semana, quando a gente tem aí a tranquilidade de se descansar e ter mais tempo com as filhas, com a esposa. E na sua opinião, como o senhor vê o futuro do Paraná na questão infraestrutural e social? Olha, eu acredito que o Estado tem avançado muito, né? Você vê, o Estado do Paraná hoje é o Estado que mais gera emprego no Brasil. Isso são dados do IBGE, do Ministério do Trabalho, né? O Estado do Paraná passou a ser um Estado que antes era só agrícola, né? Hoje é o Estado que tem o agronegócio como a sua grande vocação, mas a industrialização é algo muito forte. Tanto é que você vê as empresas que estão vindo para o Paraná. Você vê investimentos aí de uma Klabin de 7 bilhões de reais, você pega uma Cargill 2 bilhões, você pega a Ambev montando a maior fábrica do Brasil, que vai ser aqui no Paraná. Enfim, tantos investimentos que isso ajuda a melhorar a renda da nossa população e transformar o Estado num Estado mais rico a cada ano, né, que passa. Isso é importante. Nós temos obras de infraestrutura que estão acontecendo. Você pega na região metropolitana, né, a duplicação da rodovia dos minérios, que vai de Curitiba a Rio Branco do Sul, que era um grande problema, isso já é uma realidade. Você pega na região metropolitana a ligação de Curitiba até Piraquara, que era um grande problema ali, é um gargalo. Esse é um projeto que já está pronto e que já vai começar em breve as obras. Então são obras que melhoram a vida das pessoas e que obviamente são necessárias para que o Estado avance. O senhor foi candidato, falando um pouco de política, o senhor foi candidato a prefeito de Curitiba, que surpreendeu ganhando no primeiro turno. Porém, eleições assume-se a partir do último voto apurado. Como é que o senhor está vendo a gestão do prefeito atual de Curitiba? Olha, eu vejo assim, eu vejo que é muito cedo para tirar qualquer tipo de conclusão, né? Eu acredito que ele está 10, 11 meses no cargo, isso é um prazo curto para a gente poder fazer uma avaliação de uma gestão para uma cidade como Curitiba. Agora, eu acredito que o prefeito ele é uma pessoa bem intencionada, um bom político, né? Foi um grande parlamentar, mas eu vejo que há uma dificuldade em questão de gestão. Como ele não teve experiência em administrar algo desse porte, né? Ter uma visão mais estratégica, ter se preparado para o cargo, isso faz com que ele crie muitas dificuldades para o dia a dia das suas tomadas de decisões. É possível que ele venha a aprender no dia a dia da máquina, que também não é algo tão simples, mas a gente torce para que ele tenha esse talento suficiente para poder dar conta do recado, porque Curitiba é uma cidade que você tem que tomar no mínimo aí 50 decisões importantes por dia. E se a pessoa não tiver preparo, não tiver essa experiência e não tiver também essa coragem, ela acaba tendo dificuldade na administração. Mas é muito cedo para a gente tomar ter qualquer tipo de avaliação. Voltando à secretaria, existem 2 projetos que serão implantados o ano que vem. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, que é o Meu Campinho e Casa do Aconchego. O que significa isso, secretário? Olha, a Casa do Aconchego foi uma ideia que nós tivemos para atender as cidades da região, de uma região polo, vamos dizer assim, na área da saúde. Vamos dizer um exemplo em Londrina, né, onde nós vamos implantar a primeira Casa do Aconchego. Londrina é uma região importante na área de saúde, de consultas, cirurgias, para muitas cidades em volta de Londrina, cerca de 80, 90 municípios em volta. Então, o que esses municípios fazem? Eles pegam 4, 5 horas da manhã, lotam um ônibus e levam essas pessoas desse município, que andam 50 até 100 quilômetros, chegam de manhãzinha e essas pessoas vão fazer as suas consultas, vão fazer os seus exames, vão fazer as suas cirurgias nos hospitais espalhados pela cidade. Aí o que acontece? Uma pessoa desse ônibus tem uma consulta às 8 da manhã, a outra tem às 3 da tarde e eles ficam o dia inteiro ali, naquela espera, na calçada, muitas vezes na rua, sem banheiro adequado, sem um lugar para tomar banho, enfim. Então nós tivemos a ideia de montar a Casa do Aconchego, que é um ambiente com ar-condicionado, com boas poltronas, né, com lanchonete, com bons banheiros acessíveis para cadeirante, para pessoa que está numa cadeira de roda e assim por diante, aonde essa pessoa com sala de internet, brinquedoteca, televisão, aonde essa pessoa vai ficar ali o dia inteiro. Então a pessoa faz a consulta de manhã, para ela esperar o ônibus para voltar para casa, em vez de ela ficar na rua esperando o seu ônibus da sua cidade voltar, ela vai ficar nesse ambiente agradável,
num jardim onde tem uma praça para ela poder ficar batendo papo e esperar para voltar para casa. Então, esse é um belíssimo projeto que nós estamos em breve começando a licitar para fazer a implantação desse projeto, o primeiro que vai ser na cidade de Londrina. Investimento por volta dos 3 milhões de reais numa parceria com a Secretaria da Saúde do Estado. E o outro projeto, o Meu Campinho, é um projeto onde o governador lançou informalmente esse projeto, nós vamos ainda ter o lançamento oficial, que é um projeto que nós copiamos da Alemanha. Eu estive na Alemanha, junto com o secretário Romão, o secretário de Esporte, e nós trouxemos esse projeto e adaptamos para o Brasil. O que é isso, né, para o nosso estado? São quadras sintéticas, de grama sintética, onde nós vamos levar para os bairros, os municípios pobres, pequenos, e os bairros mais humildes das nossas cidades, dando a oportunidade para que o filho do trabalhador paranaense possa jogar bola num campo sintético, com uma boa iluminação, com um bom alambrado, onde possa ser feito contraturno escolar, onde possa ser treinamento no final de semana, lazer para os pais com as crianças e fazer com que a criança tenha vamos dizer assim, uma elevação social, porque hoje quem joga bola em campo sintético é só filho de uma pessoa que tem uma classe média alta que pode pagar para jogar bola numa grama sintética. Isso vai ser uma ascensão social para essa criança. Além disso, você tem um custo de manutenção muito melhor do que uma cancha de areia, uma cancha de cimento que com facilidade acaba estragando, né? E além de ser um negócio moderno para a nossa criançada. Secretário, nós estamos aqui, sua secretaria tem uma grande amplitude de atuação, no entanto o nosso tempo é curto. E a gente gostaria de estender ao senhor, abrir o espaço para o senhor falar aquilo que o senhor quisesse, que não foi comentado ainda, no tocante ao trabalho realizado por sua secretaria em benefício de nossa gente. Olha, primeiro agradecer, acho que a gente já fez um bom repasse de um pouco daquilo que a gente tem feito aqui na secretaria, agradecer às pessoas que estão nos assistindo, mas dizer que a nossa alegria da secretaria este ano é que nós vamos bater um recorde. Em dezembro nós já estamos caminhando para isso, onde vai ser o maior repasse da história da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, desde a sua existência, no repasse de recursos para os municípios do estado. Nós vamos chegar a 340 milhões de reais de repasse para os municípios, em especial os pequenos e médios municípios do estado, em cima da capacidade de endividamento desses municípios, que é um dinheiro que se transforma em obras, melhorias, revitalização, novas áreas urbanizadas e, além disso, mais 150 milhões, que é um dinheiro a fundo perdido, que é o programa o PAN, que é o Programa de Apoio aos Municípios do Paraná, onde foi uma parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná, o governador Beto Richa e nós da Secretaria que fizemos todo esse trabalho, também de maquinário, enfim, equipamentos para a Prefeitura, pavimentação, reforma de hospitais, que nós repassamos esse dinheiro para os municípios do Paraná, até 50 mil habitantes. Então é um dado histórico que para nós é importante, um recorde que vai ser batido na Secretaria num prazo muito curto. Então para nós é um motivo de muito orgulho. Os nossos agradecimentos a Ratinho Júnior, secretário de Estado para o Desenvolvimento Urbano. Nós temos a agradecer e estender o nosso programa sempre que necessário for, está à disposição de sua secretaria, porque o objetivo do nosso programa é a transparência e nada melhor do que o secretário levar à nossa gente aquilo que vem realizando em benefício daqueles que tanto precisam, que é a população do nosso estado. Obrigado, secretário. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a você e a todos os telespectadores. Um grande abraço e estamos às ordens naquilo que a gente puder contribuir.